Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar com vocês novamente em mais um João Mendes Entrevista. Hoje eu estou muito feliz de receber aqui o Guilherme Leal. Guilherme terminou de ser aprovado no concurso de Procurador da República, no sonhado concurso de Procurador da República. Um concurso aí que foi em tempo recorde, né, Guilherme? Estava conversando com o pessoal, foi um concurso que aconteceu super rápido, desde a abertura até a aprovação. E a gente vai bater um papo sobre como foi a jornada de estudo dele, o que, que ele passou, como é que foi, o que, que ele fez no estudo, né, como ele estudou, o que, que deu certo, o que, que deu errado. Tenho certeza que vai ser uma entrevista muito rica, muito legal para todos vocês. Guilherme, cara, obrigado mais uma vez, já te agradeci, mas obrigado mais uma vez por ter Obrigado a você, João, aceitado pela o convite. oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da história e tentando um pouco incentivar novas pessoas aí, tentar cada vez mais levar as pessoas a tirar um pouco o peso do concurso e curtir um pouco a jornada, né? Que ela pode ser mais fácil. Ó, vamos explorar isso aí, né? Porque quando o pessoal ouve isso, a jornada pode ser um pouco mais fácil, o pessoal já até se assusta. Como assim? Né? Mas, Guilherme, vamos lá, cara. Primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quanto tempo você levou da sua formatura, né, na faculdade até a aprovação no MP? Eu vou fazer um conjunto de perguntas para você entender a lógica. Quanto tempo você levou? Você começou a estudar para concurso depois de formado ou já na faculdade você começou a estudar? E nesse período até chegar no MPF, você fez outros concursos? Não fez? Enfim, como é que foi esse período aí teu? Tá. Eu me formei em Juiz de Fora, na UFJF, né? Me formei em 2018 e desde então eu sabia que eu queria fazer concurso para membro da área federal, seja magistratura, seja MPF. E durante a faculdade já, eu obviamente me preparava para isso, mas não focando no concurso, mas sempre busquei fazer uma faculdade um pouco mais sólida, lendo realmente livros, fugindo um pouco dos cadernos. Era um jeito que eu gostava de estudar e que funcionava melhor para mim. E aí, quando eu estava no sétimo período, abriu prova para servidor do TRF2, analista e técnico. E como eu sabia que eu queria prova final, assim, para MPF ou para TRF, e eu não queria ficar os 3 anos apenas estudando, precisava trabalhar, etc., e não queria também para o mercado privado, falei, uai, é uma oportunidade de ir para o serviço público. E aí, no sétimo período, fiz essa prova, mas fiz, confesso, como treineiro. Eu me lembro que as inscrições abriram em novembro de 2016 e a prova foi em março de 2017. Então, foram 4 meses ali e eu me inscrevi para técnico e para analista e fiz a prova. Fiz a prova em Três Rios, fica perto de Juiz de Fora, de onde que eu sou. Fiz essa prova e um pouco tempo depois descobri que eu havia passado para analista. Então, no oitavo período saiu a minha aprovação. Eu não tinha passado para técnico, tinha ficado no meio do caminho, mas tinha passado para analista em 39º lugar. E aí começou a bater um desespero, porque eu ainda estava no oitavo período e eu precisava colar grau para poder assumir. E aí, ao mesmo tempo que você fica feliz por ter passado mais no início da lista, no meu caso, eu estava receoso da nomeação vir e eu não ter colado grau ainda. E aí foi uma correria insana. Eu solicitei a direção da faculdade, a pró-reitoria, etc., para antecipar a formatura. Então, eu fiz 2 períodos em um, fiz o nono e o décimo juntos, um pela manhã e um à noite, para conseguir formar em 4 anos e meio. E foi um intervalo de 2 semanas, assim. O meu baile foi dia 9 de setembro de 2018 e a minha posse aqui foi dia 25 de setembro de 2018. Então, por dias, realmente, eu não consigo assumir como analista. E aí, eu assumi aqui como analista, então, em setembro de 2018, e me dei umas férias dos estudos até janeiro de 2019. Falei, vou ficar aí uns 3 meses aproveitando um pouco a vida antes de começar a estudar para a empreitada. Porque apesar de ser uma carreira realmente de analista muito boa, a estrutura é muito boa, financeiramente é bom, o meu objetivo era outro. Então, eu sempre vislumbrei o cargo de analista como um cargo meio realmente. Então, em janeiro de 2019, eu comecei a estudar focado realmente na prova de TRF para magistratura federal e para procurador da República, do MPF.
E desde então fui estudando. Comecei então em 2019, janeiro de 2019, e a primeira prova que eu fiz para membro foi em setembro de 2021. Eu não tenho predileção pelas matérias estaduais, nunca objetivei fazer concurso para magistratura estadual, só que não abria magistratura federal, o MPF, o último havia sido aberto em 2016, não tinha nem previsão, e a gente tinha acabado ali de relativizar um pouco a pandemia, né? 2020, então 2021 estava ali começando a voltar aos concursos, e eu fiz esse TJ Paraná. Fiz esse concurso do TJ Paraná, foi o primeiro concurso de membro que eu fiz, e passei para a segunda fase. Foi uma surpresa, porque apesar de já estar estudando desde 2019, a gente, pelo menos eu particularmente, não esperava já essa segunda fase, então eu não sabia fazer questão discursiva, não sabia fazer sentença, e, obviamente, não passei nessa segunda fase. Serviu muito, assim, de inspiração para eu poder, hoje em dia, olhando para trás, para eu poder ver como que aquele Guilherme ainda estava cru nos estudos, realmente, para a segunda fase, como ser humano, desenvolvimento pessoal mesmo, hoje em dia eu agradeço não ter passado aquela época nesse concurso. E aí, logo depois, eu me inscrevi no TJ Minas e TJ São Paulo, mesmo não querendo o estadual, repito, mas falei, vamos fazer porque é o que está tendo. E não passei na primeira fase de nenhum dos dois. E aí veio um sentimento de passei no TJ Paraná por sorte. Foi o primeiro concurso da vida que eu fiz, então foi sorte. Não tem outra explicação a não ser sorte. E aí eu passei nesse concurso, e aí fiz essas duas primeiras fases, portanto, fiz essas duas primeiras fases, e acabei, nesse caso, me inscrevendo depois no TRF3 e no TRF4, que foram dois concursos que surgiram depois, né? Foram dois concursos que vieram a surgir depois, e fiz a prova do TRF4 e fiz a prova do TRF3. O TRF4 eu passei para a segunda fase. E aí, de novo, eu falei, uai, a sorte está voltando. Então, a sorte acabou de voltar um pouco, estamos tranquilo nesse sentido. E fiz o TRF3, não passei para a segunda fase. Então, as minhas duas segundas fases na magistratura foi o TJ Paraná e depois o TRF4. E aí, em novembro, teria a prova do MPF. Eu estudava, igual eu falei, para a carreira federal como um todo. Procuradoria, defensoria não eram meus objetivos, era realmente magistratura e MPF. E aí eu falei, a prova do MPF vai ser no Rio, depois de tanto tempo, mas eu não estava estudando específico ali para o MPF. Eu tinha acabado de fazer a segunda fase do TRF4. E aí eu fui e falei, mas é no Rio, vou me inscrever, não vou esperar o 31º, não. Se não der, não deu, vamos fazer essa prova, vamos ver o que vai dar. E aí eu me lembro que até no sábado à noite, eu conversando com uma amiga, eu falei, Yasmin, não vou fazer essa prova, não. O MPF é uma prova muito específica, é específica desde a primeira fase, a banca é altamente qualificada, o PGR, o Augusto Aras, está na banca de constitucional, tem André de Carvalho Ramos em Direito Internacional, o que eu vou fazer lá? Eu acabei de voltar focado de uma segunda fase de TRF, estudando a banca ali do TRF4, não vou fazer essa primeira fase. E aí eu fui, e essa amiga me convenceu, falou, você já pagou, já está no Rio, vai lá para a Urca, faz a prova. Do lado de onde você mora, não tem por que você não ir ali poder fazer a prova, 5 minutos de casa. E aí eu fui, fiz a prova e saí com um sentimento bom, assim, não diria que eu tinha passado, mas saí um pouco leve. E fazendo um parênteses, isso eu acabei pegando depois de fazer essas provas, tirar um pouco esse peso depois da prova e entender que eu havia feito o que podia ser feito, que tirar um sentimento de culpa que me perseguiu nas primeiras provas de membro. E aí fiz a prova do MPF, acabei indo para a segunda fase, que foi em março, e aí eu estudei muito a banca, dei um foco bacana ali, já que o MPF realmente é uma prova muito específica, né? Cobra muito direitos humanos, cobra eleitoral, que não cai em TRF, e acabei focando bastante, portanto, nessa prova. E aí veio a resposta da oral, que foi um baque gigante, porque a gente está tão perto e tão longe. Então, acabou que eu achei que a oral seria mais leve, assim, a preparação, e foi uma preparação difícil, realmente. Não foi uma preparação fácil. Eu oscilei bastante, assim, na preparação. Tinha momentos de confiança, tinha momentos de desespero. Achava realmente essa síndrome do impostor, que eu estava até ali por sorte, e as pessoas falavam, não,
você está na oral do MPF, já são de 6 mil, foi para 250 e agora tem 43. Então a sorte está boa, a sorte está do seu lado. Mas a síndrome do impostor acaba vindo falando mais alto. E aí fiz essa prova do MPF e a minha prova foi dia 14 de junho e as provas começaram, eu fiquei no último dia, só que as provas começaram no dia 12 de junho. E no dia 12 de junho foi quando a banca do TRF4 divulgou o resultado da oral. E aí eu descobri que eu estava também na oral do TRF4, que não tem data ainda para sair. Então, eu decidi por hora não, de forma definitiva, não fazer mais primeira fase, acho que não faz mais sentido, já que eu atingi os meus 2 objetivos profissionais, assim, né? Passei no MPF e estou na oral TRF4. E aí, caso dê certo nos 2, eu escolho depois, e se não der certo, já era o meu grande sonho ser procurador da República também. Então, foram aproximadamente 4 anos e meio após a faculdade de estudos, já que eu comecei ali em janeiro de 2019, mas, óbvio, tem uma bagagem toda da faculdade. Eu fiz a faculdade querendo fazer concurso público. Então, a forma de estudar, mas eu não era daqueles que ficavam fazendo questão na faculdade, lendo lei seca, não. Mas era o momento que eu tinha de fazer a minha base. Então, eu falei, eu não vou pegar um atalho aqui agora na faculdade para depois ter que pegar um manual ou um curso e aprender. Então, eu fiz essa base durante a faculdade, realmente. Mas, após formado, foram realmente 4 anos e meio. Longos 4 anos e meio, que a gente olha assim, parece pouco tempo, mas... É muito legal você estar falando sobre essa questão de ter uma boa base na faculdade, porque eu sei que tem muita gente que nos ouve que já está formado, já está estudando, né, ou volta a estudar depois de alguns anos de formado, mas também tem uma galera que está ali no final da faculdade, meio final da faculdade, e é muito importante isso, né? E você fez um comentário que eu achei um comentário. Você passou rapidamente esse comentário, mas acho que eu queria pincelar isso aqui, dentre vários pontos interessantes que você falou. Você disse assim, né, em algum momento, que você resolveu começar a fazer resolveu fazer uma boa faculdade, né? E não apenas querer estudar o que era o necessário. Você não falou dessa forma, mas o que eu entendi foi isso, né? Estudar exatamente o que era necessário só para a faculdade. Você falou, vou estudar bem, né? Isso foi para pegar doutrina, enfim. Então isso mostra um pouco uma convicção que eu tenho, né? Que assim, o estudo para a faculdade, isso aqui, independente de fazer qualquer crítica ou não, mas o estudo para a faculdade não é necessariamente o estudo que vai te deixar pronto para concurso público. Sim. E aí você começou a criar uma boa base na faculdade e dentro da faculdade você já passou para analista, né? Sim. Que não é um concurso. E vamos ser, assim, eu sempre sou muito transparente nisso. Não é um concurso que chega no nível de complexidade de uma magistratura federal ou MPF, obviamente. Mas não é um concurso trivial. Sim. Não, trivial. Não é trivial. É um concurso que tem o seu nível bom de exigência, né? Não, exatamente. E durante a faculdade, eu notei muito isso, porque alguns professores, obviamente, passavam alguns livros determinados, e eu via que eu precisava um pouco além daquilo. Por exemplo, em Direito Constitucional, até comentei isso lá no Instagram, que eu fiz a minha base com um livro do Gilmar Mendes. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, mas para mim foi um livro muito bom. Para mim, o Gilmar Mendes é uma referência em controle de constitucionalidade, do ponto de vista teórico ali. Então, eu precisei pegar o livro. Até alguns colegas falavam, é muito robusto, vamos pegar algum livro um pouco mais concurseiro, e os professores, às vezes, davam resumos e tudo, mas para mim não fazia sentido, eu queria entender aquilo. E pode soar um pouco, nerd ou tudo, mas não era isso. Para mim, aquele momento era o momento realmente de aproveitar a faculdade, sabe? Obviamente, eu aproveitei, fui a festas, fui a jogos jurídicos, etc., mas era um momento de realmente formar a base. Eu tinha essa convicção ali, principalmente depois do 5º período, quando eu entrei no estágio na Federal, comecei a fazer estágio na própria Federal, foi aí que eu descobri a paixão pelas matérias da área federal, e aí eu sempre busquei, então, livros ali que me direcionassem com uma bagagem um pouco mais profunda. E é isso, eu acho que, obviamente, a pessoa pode não ter feito uma faculdade tão profunda, ou pode ter voltado a estudar depois, mas eu acho que nesses concursos assim de magistratura, MPF e alguns outros, você precisa de uma base teórica realmente. Não que isso vá te reprovar se você leu ou não Gilmar, não é isso.
Não, entendi. Era um sentido de argumentação jurídica, sabe? Que para mim aquilo fazia sentido. Vários colegas passaram, obviamente, sem ler livros e etc. Só que na prova oral, principalmente do MPF, na segunda fase, e na prova oral, eu vi que eles queriam raciocínio jurídico do candidato. Alguns Uhum. examinadores, quando você chegava e começava a falar conceitos ali de livro, aquelas coisas ali, o que é princípios? Princípios são mandado de otimização? Não, candidato, eu não quero isso. Vamos lá, me fala esse caso, resolva isso. E isso eu acho que é uma construção jurídica longa, que pode vir a ser chata, porque você não vê uma evolução, às vezes, quando você está estudando, parece que você não está saindo do lugar, está revendo aquela coisa 1000 vezes, mas que hoje, olhando para trás, eu vejo que foi diferencial, sim, fazer essa construção, essa base, né? Que eu vejo muitos colegas, às vezes, tentando pular essa base e buscar atalhos para fazer uma base mais rápida, mas a minha base ali foram, depois da faculdade, de 2 anos e meio, resumindo livros, lendo livro, resumindo, grifando, e óbvio que isso à época era muito ruim. Eu olhava, parecia que eu não estava saindo do lugar. Eu olhava, parecia que não tinha evolução nenhuma nos estudos. E aí eu via inúmeros colegas lendo apostila, uma coisa mais rápida e tudo, e eu falava, gente, eu acho que eu vou para esse caminho. Eu acho que eu vou, porque é menos chato. Só que hoje em dia eu não me arrependo. E foi o que eu falei. Óbvio que não há verdade absoluta no âmbito dos concursos. Óbvio, cada um tem um método, cada um se adapta de uma forma, livro, videoaula, etc. Mas, para mim, o que funcionou foi isso, fazer essa base sólida com livros mesmo. É muito, muito interessante ouvir isso, muito legal ouvir isso, porque assim, eu fiz uma conta aqui, né? Você falou que basicamente ali a partir do quinto período, botar isso aqui como marco, foi quando você teve o estágio, entrou no estágio e começou a entender aumentar essa consciência de concurso e de repente estudar um pouco mais intensamente, né? Ainda que não focado só em concurso, mas já criando uma boa base. E aí como você fez o nono e o 10º período juntos, né? Então na verdade a gente está falando de mais ou menos 2 anos e meio de estudo durante a faculdade, né? Depois mais 4 anos e meio pós-faculdade até passar no MPF. Então a gente está falando ali de 7 anos mais ou menos de um bom estudo, né? Sim, Em que você, óbvio, você falou, né? Ah, poxa, na faculdade aproveitei, fui em jogos jurídicos, enfim, teve seus momentos para aproveitar, mas você estava com um alto nível de consciência de estudo para concurso. Muito legal isso. E é interessante, Guilherme, porque assim, eu sempre falo isso, cara, não tem fórmula mágica, né? Você falou assim, não tem verdades absolutas no mundo do concurso público. Porque poxa, tenho conhecido juízes federais, por exemplo, que falaram para mim, eu nunca li nenhum livro. Eu passei basicamente com os meus cadernos, né? E aí você foi para outro caminho. Não, eu precisava ler livros mais densos para poder criar um raciocínio jurídico, para entender o que eu estava estudando, né? E é muito importante a pessoa se conhecer, né, cara, para poder chegar numa conclusão, tipo assim, cara, isso funciona para mim, isso não funciona para mim. sim. Pode ser um pouco mais longo ou menos longo, né? Ah, né? Mas tem aquela coisa que funciona, né? Enfim, muito bacana. E você, agora eu quero explorar o tempo que você, ali de 2019, né, que você fala que deu aquela pausa ali de 3 meses e aí volta, no início de 2019 você volta realmente focando aí sim nos concursos para membro, né, seja magistratura, enfim, MPF. Na verdade, mais focado na magistratura federal, né, conforme você tinha falado. Nesse período de 4 anos e meio, como foi o teu modelo de estudo? E o que deu Eu, certo e o que não deu certo, né? eu demorei um tempo até achar o que funcionava para mim ali realmente. Como você falou, a gente conversa muito com outros concurseiros, outros colegas, e até um grande amigo meu passou TJ Bahia, TJ Paraná e TJ Mato Grosso. Ele optou pelo TJ Paraná e ele nunca leu um manual, nunca leu um livro. Era realmente um estudo de lei seca, cursos de videoaula, um aqui ou outro, e muita jurisprudência, e passou em 3 concursos para magistratura. Então, para ele deu certo, né? Certo. Só que quando eu comecei a estudar ali em 2019, eu comecei a ver que eu precisaria de um estudo, às vezes, um pouco mais coeso e direcionado realmente para o concurso. Na faculdade, como eu tinha tempo, não tinha uma pressão ali, eu pegava um livro e ficava lendo, ficava dissecando aquilo ali. E eu sentia essa necessidade de uma organização externa para me direcionar para o concurso.
Você vai estudar isso, o edital é isso, como vai ser delimitado dessa forma? E aí eu optei, à época, por um curso, fiz um curso de videoaulas, foram acho que 14 meses, 12 meses, algo assim, e fiz esse curso que me deu realmente uma base gigante para concurso. Eu consegui solidificar aquilo de uma forma muito boa, as ideias que já estavam ali na minha cabeça, do organizar os pensamentos. Então, esse curso foi muito bom, apesar de, pessoalmente, não gostar de estudar tanto por videoaula. Não é nem não gostar, eu não fluo tanto assim com videoaula. Eu prefiro estudar lendo, eu aprendo mais o conteúdo através da leitura. Só que esse curso foi essencial, porque eu fiz o curso, consegui organizar aquela confusão que estava ali, aquelas várias coisas compartimentadas que estavam ali na cabeça, e consegui organizar o estudo. E aí, então, esse primeiro ano aí, de 2019 até 2020, foi realmente um ano, basicamente, de base através de videoaula e complementando com um livro ou outro que eu havia lido na faculdade. Após isso, eu fiz alguns cadernos das videoaulas, eu fazia esses cadernos, já que eu sabia que eu não aprendia tanto com a videoaula, eu precisava de algo escrito para eu reler depois. E a partir de 2020, então, quando terminou esse curso, eu peguei esse caderno, peguei manuais e fui complementando o meu caderno com manuais. Alguns manuais eu já tinha lido, igual, por exemplo, Processo Civil. Eu havia lido Fred Dia na faculdade, então eu não reli de dia pós-formado. Só que meus livros já estavam grifados. E aí eu fui lendo esses grifos e complementando esse caderno. E isso durou, igual eu falei, 2 anos aproximadamente, até início de 2021, meados de 2021, quando veio o TJ Paraná. E até então, eu estava fazendo essa base, que era através de leitura de livros, resumo de livros e leitura do caderno. E revisando esse caderno, revisando esse caderno. Uma coisa que, para mim, no início, até fui tentado a fazer, cheguei a fazer, foi pular de material em material. Teve uma época, por exemplo, eu falei, eu preciso aprender direito penal e preciso de um livro bom. E aí eu comprei 3 livros de penal, falei, vou virar agora um penalista. E eu vi que isso não adianta nada, porque eu achei que, para mim, eu precisava realmente de um livro e precisava daquele meu manual, daquele livro, daquele material ali. Óbvio que algumas vezes eu peguei um livro, não me adaptei à leitura à escrita do autor, achei mais densa, menos fluida, e isso é pessoal, então aí você vai e troca, não é ficar insistindo em algo que para você não faz sentido. Mas para mim ali foi crucial e eu vi um ganho grande depois que eu peguei realmente para poder fixar em um material. E depois eu comecei a fazer uma espécie de estudo ativo, que para mim também funcionou, através de flashcards, pegando conceitos e tentando fazer perguntas de conceitos, isso ainda para objetiva. E aí eu pegava, às vezes, um conceito, anotava assim, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo, e tentava responder mentalmente mesmo, sem treinar oratória, sem treinar fala, nada, para aprender o conteúdo, já que em alguns momentos você está cansado de ficar naquele estudo passivo, relendo caderno, você já leu 15 vezes aquilo. Então, eu peguei realmente esse estudo ativo, flashcards, comprava lá na livraria, na papelaria, aquelas fichas pautadas, ficava escrevendo um lado do outro, e para mim funcionou. E então, é isso. Uso muito aqui, ó. Uso muito. Para mim funcionou. Hoje em dia tem vários aplicativos, etc. Parece que a gente antigo fazendo isso, né? Mas para mim, eu gosto de escrever, eu gosto de papel. Então, para mim funcionou. Então, particularmente, videoaula, para mim não funciona tanto, mas a minha base ali foi formada em videoaulas para organizar o pensamento. Era bom ver alguém resumindo aquilo que eu já sabia ou que eu não sabia e colocando ideias novas. Então, foi bom para mim esse primeiro momento. Mas depois disso foi revisão constante de material e apegado ao meu material ali, adicionando jurisprudência, lei seca, etc. Mas apegado a um único material, sem ficar pulando de galho em galho atrás de novos materiais e de buscar um conhecimento infinito, que a gente precisa fazer escolhas trágicas também, né? Não tem como eu pegar todos os livros de constitucional para aprender controle. Preciso escolher alguma coisa ali que vai me ensinar de forma quantitativa e qualitativa também. Só que não dá também para sair lendo tudo. Só que é isso, é engraçado porque essa análise que eu faço é olhando para trás, porque o Guilherme lá de 2021 estava surtado, querendo ler tudo, e ir atrás de todos os materiais, atrás de todos os resumos,
E aí é uma construção ao longo do tempo que você vai vendo o seu melhor jeito de estudar, melhor forma para você. Mas não foi de primeira que eu aprendi, não. Foi vários meses aí buscando métodos de aprender para mim, porque não foi algo tão orgânico também. Cara, eu tô achando fantástico, porque assim, essa questão de mudar de material é muito importante, o pessoal ter essa consciência. Cara, assim, e não tem material perfeito, né? Vamos lá, Guilherme. Você, cara, você estudou, você teve contato com vários materiais, não tem material perfeito. Isso. Você pode pegar, vamos pegar aqui a minha matéria, né? Constitucional. Como professor, eu tenho todos os livros aqui na minha estante. Né? Então eu tenho aqui Pedro Lenza, Gilmar Mendes, Ingo Sarlet, Daniel Sarmento, que é um cara importante para o MPF, Bernardo Gonçalves, Marcelo Novelino, Natália Masson, todo mundo, Canotilho, todo mundo está aqui na minha estante. Né? É diferente porque eu uso para consultar, enfim. E aí quando eu comparo esses livros, cara, cada um deles tem as suas fortalezas e suas fraquezas, né? Assim, Exatamente. poxa, um é mais denso, o outro é mais concurseiro. O que é mais concurseiro, às vezes, tem uma linguagem mais travada, outro uma linguagem mais fluida, outro sintetiza melhor, o outro tem muitas questões. Cara, você vai ter pontos positivos e pontos negativos em todos os materiais. Você vai para um curso de videoaula, um curso preparatório. Cara, você vai ter um curso que vai ter lá um conjunto de corpo docente que vai ser bom, mas que de repente aquela pessoa não vai se adaptar com aquele tipo de professor, mas se adapta em outro, enfim. Então, na verdade, você tem ali um universo de opções de material e é muito importante, cara, escolher o material e ficar fiel a ele, né? Sim. Óbvio. E eu concordei muito contigo. Tipo assim, você pegou o material, começou a ler, pô, não tá fluindo, a leitura é horrorosa, pra você, né? A leitura é horrorosa. E quando eu falo leitura horrorosa, eu até falo isso pro pessoal. O pessoal fala, professor, qual livro de constitucional eu escolho? Eu falei assim, ó, vai numa livraria, eu falo pra ele, ó, vai numa livraria ou numa biblioteca, pega 2, 3, 4 diferentes desses autores mais conhecidos e lê. O mesmo capítulo. Tipo assim, escolhe um tema fácil, você acha fácil. Eu gosto de poder constituinte, acho poder constituinte um tema fácil. Cara, pega ali 3, 4 livros e lê. Para ali, 1 hora na biblioteca e lê. Ou na livraria e lê. Vou ler um capítulo aqui de poder constituinte do fulano, do Beltrano, Pô, eu gostei mais desse aqui. Pô, beleza, vou pegar esse aqui e vou embora. Vou pegar e vou com ele. Porque aí pode ser a linguagem, pode ser a diagramação, né? Você tem essa questão do visual. Às vezes a diagramação, a forma de ler, a pessoa não se adapta. Então é muito importante ter um material que a pessoa se adapte bem, que a pessoa goste e seguir fiel a esse material. E eu acho essa dica, cara, eu acho ela muito, muito importante. Tá, tudo que você enfatizou até agora foi muito a questão assim de conceito, né, para você entender a matéria. Você usou o curso de videoaula, apesar de não gostar bastante, achei até interessante essa tua observação, né, porque foi um atalho no bom sentido da palavra, não no sentido pejorativo da palavra, né, porque encaminha. Sim. Você usou livro, você tinha um caderno. E questões, cara, você fazia questões, você lia a lei seca, se você fazia questões, como você lia a lei seca, jurisprudência, como é que ficavam esses outros elementos além da doutrina? Então, isso foi adicionado um pouco de forma tardia, realmente, nos meus estudos. Durante esse período inicial ali, eu realmente não lia lei seca e acho que é super importante, e se eu pudesse, eu teria lido antes, mas como eu estava muito ali focado em livro e tal, eu acabei não lendo lei seca. E aí eu comecei a ler lei seca mesmo, de forma mais ativa e fazer questões, foi realmente ali 2021, mais ou menos, início de 2021, quando eu havia encerrado o ciclo da base. E aí eu comecei a ler lei seca e comecei a fazer questões. E aí fazia realmente todos os dias. Jurisprudência, geralmente eu pegava os sábados. Eu acabo sendo um pouco metódico, assim, então eu tinha um cronograma, o que eu estudaria cada dia. Óbvio que isso era flexível, mas aos sábados eu adicionava jurisprudência. E aí eu pegava os informativos e ficava lendo os informativos resumidos mesmo em algum buscador ou algum gratuito ou pago, etc., e ficava fazendo esse estudo. E as questões, eu assinei também uma plataforma de questões e ficava resolvendo questões. Engraçado que para o concurso de analista, eu estava na faculdade tudo, e foi 4 meses entre a inscrição e a prova,
acabou que eu fiz muitas questões. O meu estudo para analista foi basicamente questões. E foi sensacional, porque através das questões você percebe as pegadinhas das bancas, que sempre fazem as mesmas pegadinhas. Através das questões você aprende mesmo ali a própria lei seca, etc. Então eu fiz muita questão, mas eu negligenciei muito isso no início do meu estudo para membro. Hoje em dia eu teria realmente desde o início conciliado questões e lei seca. Porque eu vi um aumento grande nos simulados que eu fazia, com alguma periodicidade, assim, não era algo muito fixo, mas eu sempre tentava fazer simulado em casa, um aumento gigantesco das minhas notas quando eu comecei a fazer as questões. Porque, querendo ou não, a primeira fase ainda é muito lei seca, ainda é muito jurisprudência. Mesmo no MPF ou num TRF, que seja banca própria, ainda cai muita questão de lei seca. A maioria da prova, eu diria, lei seca e jurisprudência. Então, obviamente, você precisa de toda essa bagagem teórica, igual eu já falei, e eu defendo muito isso, que realmente precisa dessa bagagem teórica. Aí, aonde a pessoa vai buscar, ela que escolhe, se é resumo, se é livro, se é manual, se é videoaula. Só que eu acho que precisa dessa bagagem teórica, mas mais para a segunda fase e para oral, realmente. Para a primeira fase, realmente mais essa lei seca, mais a jurisprudência e muita questão. Só que aí, como eu negligenciei, comecei a fazer muitas questões, fazia com frequência. Sábado eu via esses informativos, mas não via inteiro teor. Eu comecei a ver realmente o inteiro teor de alguns julgados, etc., quando eu avancei para a segunda fase. Porque aí eu observei que valia muito mais os fundamentos pelos quais o tribunal chegou naquela conclusão do que a conclusão em si. Porque para a primeira fase a gente precisa saber o que o tribunal decidiu, ou no caso do MPF, o que a Câmara de Coordenação e Revisão decidiu. Mas para a segunda fase, não. O que decidiu, todo mundo está sabendo. Mas como que ele chegou àquele raciocínio? Mas esse foi um estudo que eu adicionei realmente após a primeira fase. Não via sentido em adicionar isso para a prova objetiva. Já que é aquele trade-off eterno, né? A gente tem um tempo limitado, tem uma sanidade ali limitada, e a gente precisa organizar da melhor forma o estudo. Então, é isso. Foram erros e acertos constantes ali, e hoje em dia eu teria adicionado antes a lei seca e as questões, que para mim isso é essencial. Então, colegas que estão vindo perguntar assim, como estudar? Primeiro eu falo assim, como estudar, você que vai ter que descobrir, porque primeiro, quem sou eu para falar como estudar? E segundo, se eu busquei tantas formas de estudar, não tem como você colocar isso num roteiro, né? Para mim é impossível fazer isso. Só que uma dica unânime que eu dou é realmente ler lei seca desde o início e faça muitas questões, porque você vai ver um aumento gigantesco na objetiva. Cara, eu tenho estudado bastante sobre neurociência, do aprendizado, enfim. E uma das coisas que a neurociência do aprendizado fala é que o aprendizado, eles chamam de aprendizado hierarquizado, né? Que é a ideia, usar uma figura que pra gente é comum, né? Que é a famosa pirâmide, que a gente usa ela para Kelsen, né? Vamos trazer para cá. É a seguinte, o conhecimento, ele nunca é base zero, né? Você aprende alguma coisa com base em algum conhecimento que você tem anterior, né? E aí você vai acumulando e vai crescendo o nível de conhecimento, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu acho interessante você falar que deveria ter introduzido lei seca e jurisprudência em questão antes, e eu concordo contigo, acho que realmente, eu até falo pro pessoal, olha, no D0, no dia 0, você já começa fazendo questão, mas eu não sei nada, não tem problema, você vai errar mais do que vai acertar, mas você vai começar a ter a experiência de fazer questão, criar rotina, criar o hábito e começar a entender, né, o que cai, o que menos cai, enfim. Mas você ter a base, de certa forma, conceitual que você criou e criou muito bem, de certa forma, ajuda, na hora que vai ler a lei seca, ajuda você a entender o que você está lendo melhor, né? Então imagina, uma pessoa que nunca estudou nenhum conceito de direito civil e pega o Código Civil para ler. Ela vai ter um nível de absorção X. Agora, uma pessoa que estudou, já tem a base conceitual de direito civil, não precisa pegar ali aqueles milhares de volumes. Eu vou ler toda a obra aqui, sei lá, do Nelson Roosevelt, que é conhecido meu e é um cara espetacular e uma obra maravilhosa. Eu vou ler aqui todos os volumes do Fred Dier, que é espetacular também. Não, mas se você pegar, vou pegar uma sinopse, um caderno, como você falou, mas vou ter uma visão conceitual e depois eu vou ler a lei, eu acho que a pessoa termina tendo um aproveitamento muito grande. Então, você ter criado essa base primeiro, ainda que você tenha demorado para incluir,
de certa forma teve um benefício, né? Que é esse acúmulo de conhecimento, né? Não, e uma coisa interessante também, você mencionou agora o Rosenwald, eu cheguei a ler a obra dele durante a faculdade também, e a parte ali de responsabilidade civil, eu até comprei aquele livro específico de responsabilidade civil, aquele tratado, etc. Mas uma coisa que eu sempre busquei conciliar foi também a profundidade com o estudo horizontal. Porque não adianta também você saber muito ali, eu devorar o livro do Gilmar, saber tudo de constitucional, só que tem vários temas quentes ali que o Gilmar não está trazendo, porque não é o objetivo do livro dele, por exemplo. Não é. Então, aí, por exemplo, eu ia no livro mais concurseiro, etc., para poder ter esse estudo horizontal, sabe? Então, eu pegava, por exemplo, essa parte de responsabilidade civil, que é uma parte que eu tinha realmente dificuldade e tudo. Só que, então, o livro ali do Rosenwald, ele é um livro mais teórico, etc. E aí eu pegava, às vezes, algum outro livro mais raso, mas não raso no sentido pejorativo, mas raso no sentido do objetivo do livro, que é trazer vários conteúdos de forma horizontal para você aprender aquele conteúdo rápido, sabe? Então, eu Uhum. sempre busquei também conciliar um pouco disso. Não ficava só ali na doutrina pesada. Ia também porque, principalmente em primeira fase, cai também questões de decoreba e que você precisa saber nomes de teorias e que esses autores mais clássicos, via de regra, não se preocupam tanto com isso, né? Então, É. era fazer esse equilíbrio. E aí é isso, é uma coisa difícil e que você demora a achar razão no que você está fazendo. Porque você vai estudando, você não consegue ver razão, e aí você demora a achar um sentido para aquilo. Mas para mim, João, sempre foi tipo, muito claro onde que eu queria chegar. Para mim, eu podia demorar 15 anos para passar. Eu ia passar para magistratura ou para o MPF. Não tinha um plano B. Para mim, não existia. Então, o tempo ia decorrer passando, eu estudando mal ou estudando bem. Eu fingindo que eu estou estudando, estudando direito. Só que se eu estudasse mais ou menos, o tempo ia passar e eu ia demorar muito mais para ter essa aprovação. E como para mim o único caminho, o único objetivo era a aprovação, eu tentava realmente fazer uma otimização ali. Mas eu sempre trabalhei também. Igual eu falei, eu comecei a estudar para membro já trabalhando. Então, meu tempo sempre foi muito curto. Às vezes a pessoa está escutando a gente conversando, fala, mas eu estudava 12 horas por dia. Não, eu estudava de 4 horas por dia. Isso quando eu estava acordado ali, animado, sabe? Porque o bom aqui do TRF é que a gente trabalha de meio-dia às 7. Então você tem a manhã livre, né? E eu sempre estudei pela manhã. Eu acordava ali 6h30, 7 horas, nunca fui do clube das 5 também, eu preciso dormir 8 horas. E estudava de manhã antes de ir para o trabalho. À noite, chegava em casa 8 horas da noite, com a cabeça cansada, ia descansar, comia alguma coisa e ia dormir. Então, eu acho que isso também é importante, porque às vezes a pessoa fica nessa ideia, não, para ler tanto livro, para estudar tanta coisa, são 12 horas por dia. Eu não conheço do meu ciclo assim, de amizade, meu ciclo de amizades, alguém que mantenha um estudo de longo prazo de 12 horas por dia. Se existe, alguém me apresente, porque é possível, óbvio, para uma prova oral, numa reta final, você vai dar um gás ali, porque é tudo ou nada. Mas no longo prazo, para mim, isso não se sustentava, sabe? Para mim, eu precisava realmente do estudo de longo prazo, um estudo cíclico, um estudo que fosse sereno. Por isso que eu comecei falando de tornar mais agradável. Porque o tempo vai passar, então não adianta você ficar também com desespero, no sentido negativo da palavra, ou tornando a trajetória ruim, como se aquilo fosse um peso. Você que escolheu estudar. Uhum. Ninguém mandou, Guilherme, você vai estudar para ser juiz ou para ser procurador da República. Fui eu que quis estudar. Então, pronto, se eu quis estudar, eu que tenho que tomar a responsabilidade daquilo, sabe? Então, essa consciência sempre foi muito presente. Já que eu trabalhava, eu precisava otimizar meu tempo. Então, nessas 4 horas que eu tenho, é estudo, sabe? Nada vai me tirar o foco daquilo. Ah, mas aí tem problemas pessoais? Tem, nesse dia você não vai estudar. Mas é sempre olhando o longo prazo. Às vezes um estudo aí de 10, 12 horas, ele se sustenta aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas no meu caso, eu fiquei 4 anos e meio após formado estudando. Tem colegas que ficaram aí 6, 7, 8 anos estudando. É, Eu acho que é ser saudável, sabe? Você é. não pode viver o estresse nessa fase o tempo inteiro, porque senão você não aguenta. E aí, infelizmente, colegas desistem no meio do caminho, por N motivos, e esse é um dos motivos também, porque a pessoa não dá conta dessa rotina insana.
E se ela tiver na mente que é o único caminho possível, é essa rotina insana, essa coisa, vamos lá, estudar todos os tempos disponíveis. Sei lá, não acho que a pessoa fique 4 anos nesse ritmo, sabe? Então, para mim, eu tentei otimizar. E aí eu sempre, por isso que eu falei que eu sempre fui metódico, porque eu sempre colocava realmente ali os horários definidos. E aí era assim, 1h30 para uma matéria, 1h30 para outra matéria, e aí no intervalo eu fazia questões, tipo, 20 minutos de cada matéria eu fazia as questões, depois que eu comecei a incluir questões ali em 2021, né? Uhum. Então era assim, 2 matérias por dia e fim de semana jurisprudência. Eu não conseguia estudar jurisprudência durante a semana. E aí eram isso, 10 matérias por semana, vamos que vamos, e tentando pegar o máximo possível ali. E aí, quando você está numa segunda fase, aí não, aí eu comecei a estudar à noite, por exemplo. E aí eu pegava umas férias no trabalho para poder dar um gás maior. Só que o estudo ordinário ali, o estudo a longo prazo é isso. É pé no chão e estudando. Aos poucos você vai aprendendo. E é aquela sensação que você tem que você nunca está evoluindo. Eu, pelo menos, tive muito isso. Parecia que eu estava parado e eu rodava em círculos. Eu falava, gente, eu já li isso, e eu sei isso, e eu erro essas mesmas questões sempre. É a mesma questão que eu já li 15 vezes e eu erro sempre. Mas é isso, é você ter essa autopercepção. Você ter essa autopercepção do que você quer e do que você precisa fazer para chegar lá, sabe? Uhum. Uhum. Alguns têm essa percepção mais cedo, outros mais tarde, mas eu acho que isso é importante, porque o tempo vai passar, foi o que eu falei. E aí a gente precisa fazer bem feito, porque não adianta ficar empurrando com a barriga também, porque aí você não vai passar, vai ficar frustrado e não chega em lugar nenhum, né? Com certeza. Essa sensação de estagnação, cara, são dois temas que você já tocou aqui, que eu falo muito com os alunos, né? Que é eu chamo de perfeccionismo do conteúdo e a sensação de estagnação. Perfeccionismo no conteúdo é aquilo que você tinha comentado de ter muito material, trocar material, vou ler tudo de tudo, né? Então, esse é um perfeccionismo, né? A pessoa ciente. E é a sensação de que você tem, ou aquela percepção de que a pessoa tem que ler o material, né? E entender tudo. Tipo assim, eu li, eu estudei controle de consonante aqui, né? Agora. Então agora eu já sei controle de funcionalidade, eu vou acertar todas as questões. Isso não acontece, né, cara? Sim, Não acontece com ninguém. Você pode estudar um tema, terminar de estudar aquele tema e fazer as questões e você ainda assim errar algumas questões. Pô, mas eu terminei de estudar, ainda assim você vai errar algumas questões. sim. Né? Porque sempre tem ali alguma coisa que você absorve melhor do que outra, ou a forma como perguntou você ainda não estava muito bem preparado para entender a questão, enfim. E o outro ponto que você tocou agora é essa sensação de estagnação, né? Que é uma sensação comum. Eu até brinco dizendo que é a maratona do meio. Né? Eu brinco, falo pro pessoal, olha, existe a maratona do meio. O que é a maratona do meio? Assim, você começa a estudar para o concurso público, ou você decide estudar para o concurso público, a sensação é muito gostosa. Né? Porque a pessoa está com aquela sensação assim, pô, no teu caso, né? Você queria ser juiz federal ou procurador da República, queria área federal. Cara, quando a pessoa está no primeiro momento que ela toma essa decisão, é inevitável ela já se imaginar no cargo, né? Sim. A pessoa já se imagina, já imagina como é que vai ser, romantiza um pouco, né, na cabeça dela, né? E aí já pensa no salário, uma opção de coisa, né? E esse é o início. E tem o final, que é o que você está vivendo agora. Tipo assim, pô, passei, zerei a vida, né? Passei no IPF, estou na prova oral do TRF4, e aí vou tomar minha decisão. Beleza. Mas, cara, você já chegou no seu objetivo, né? Daqui a alguns dias você está tomando posse no MPF, enfim. Só que entre o primeiro momento lá, que é momento meio de excitação, e esse momento, que é o momento de alívio, de felicidade, cara, entre uma fase e outra, cara, você tem uma maratona aqui no meio que é doída, né, cara? É o que você Sim. tá falando, ela é doída, né? Imagina. Entendi. Meus pais são de Minas. Eu tava falando, sou de Juiz de Fora, e eu moro no Rio. É, E é isso. E aí é você deixar. E é perto, são 180 quilômetros. Dá para ir, às vezes, 15 dias. Mas é você precisar abrir mão, sabe? É você, igual doeu muito esse ano. Eu não pude, pela primeira vez, estar o Dia das Mães com a minha mãe, porque eu estava estudando para a prova oral do MPF. No dia, aquilo para mim parecia não fazer sentido nenhum. Eu lembro que eu olhei no espelho e falei, tipo, você precisa disso, sabe? Óbvio que muitas pessoas iriam para o Dia das Mães e iriam aproveitar o Dia das Mães e iriam passar. Mas para mim, naquele sentido, eu precisava dar esse gás final, sabe?
Então, é isso. E aí, às vezes, é aniversário de amigos, você tá longe, principalmente quando você mora longe da sua família, e eu saí de casa muito cedo, eu vim para o Rio com 22 anos. Então, foi complicado, foi complicado. Às vezes eu acordava de manhã para estudar, principalmente depois que tinha caído o salário lá depois do dia 20. Eu olhava no espelho e falava, Guilherme, você não precisa disso, sabe? Tipo, financeiramente dá para você viver uma vida não de luxo, mas confortável ali com o que você ganha. Mas aí era sonho, era objetivo, era foco, sabe? E uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é tentar não convencer as pessoas do seu sonho, sabe? Porque só você, no caso, só eu sabia o tamanho do meu sonho, sabe? Só eu sabia o tamanho que a magistratura ou o Ministério Público significavam para mim. E as pessoas podem te apoiar, os seus pais, obviamente, vão te apoiar, companheiros vão te apoiar, só que o tamanho daquilo para você é só para você, sabe? Então, eu cansei, às vezes, ao longo do caminho, de tentar explicar às pessoas por que tanta renúncia, por que tanto foco, sabe? Por que, às vezes, tanto estresse. Porque, para mim, fazia sentido aquilo. E aí, por mais que a pessoa te ame, te apoie, ela não vive o seu sonho. Ela pode viver ao lado ali. Ela pode compartilhar, pode querer sua felicidade. E é maravilhoso quando isso acontece. Só que entender o tamanho daquilo para você, ninguém vai entender, só você. Então, às vezes eu olhava no espelho e falava, não, não tá difícil, não tô aguentando mais. Mas como desistindo não era opção, eu enxugava o choro, lavava o rosto, vamos estudar, vamos fazer um café descafeinado para não aumentar a ansiedade, vamos estudar. Só que é isso, sabe? É você ver o tamanho daquilo para você. E uma coisa que isso eu aprendi também, que você mencionou, com um amigo muito querido, que ele é até juiz aqui na segunda região, o Paulo César. Ele já foi examinador, TRF2, etc. Paulo César Rodrigues. Paulo César Rodrigues. Guilherme, ninguém passa com 100. Nunca ninguém passou na história com 100 em tudo. Barbosa Moreira não tirou 100 em tudo que ele fez, sabe? Então, E isso eu aprendi tardiamente também, eu aprendi depois que eu fiz a primeira fase do MPF, ou seja, tem menos de um ano que eu tentei internalizar isso, de que você não precisa tirar 100 em tudo, sabe? Porque você não vai tirar e você vai errar as questões, igual eu falei, e aí vai falar, eu tô errando sempre. E o Paulo colocou isso bastante na minha cabeça, assim, sabe? Em conversas informais mesmo. Ninguém tira 100. Tipo, no TRF você precisa de 6, no MPF você precisa de 5. E é isso. Todo mundo vai errar. E se você errou uma questão, ou principalmente na prova oral ali, errou uma questão, não soube, respira, vai para a próxima, sabe? Você não pode ficar com aquele sentimento, eu errei a questão. É questão por questão. E aí você acaba também internalizando isso, tirando um pouco esse perfeccionismo que ficou ali ao meu lado mais de 4 anos e vendo que realmente você precisa fazer o mínimo ali. Salvo se você quiser fazer o discurso da posse, e aí você vai tirar uma nota maravilhosa. Mesmo assim, não é 100. Se você pegar o primeiro lugar no MPF, ele não tirou 100. Ele tirou abaixo de 100 em várias matérias. E isso não torna ele menos capaz, é porque realmente ninguém tira 100, né? Então, foi essa percepção de você realmente colocar o pé no chão e ver o que precisa ser feito, sem idealizar aquele mundo fantástico, e aí volta lá naquele assunto, sem ler todos os livros, sem, vou ler todos os artigos dos examinadores, vou zerar todos os informativos do STJ. Cara, isso é impossível, assim, sabe? A gente precisa ter um estudo organizado. E aí, por isso que a videoaula para mim, foi boa, sabe? Igual, apesar de não me adaptar ao estilo de videoaula, porque ela me fez ver o que era importante em cada matéria. Em constitucional isso é importante, isso não precisa ver com tanta profundidade, isso você basta ler a lei seca. Não, isso aqui em penal você precisa ter a parte de teoria geral, vamos estudar tudo ali. Mas, crime em espécie, vê aquela classificação doutrinária mais por alto. Então, é esse estudo organizado que a videoaula me ensinou a ter, e aí, conciliando com essa ideia de não tirar 100, você tira um peso das costas, sabe? Porque aí o estudo cada vez vai se tornando mais leve. E aí, foi o que eu falei, quando eu saí da prova oral, a prova objetiva do TRF4, que eu saí, tipo, leve, foi com essa sensação de que eu fiz o que tinha que ser feito. Tinha muitos Legal. livros para eu ler, tinha muitas leis que eu não li, tinha muita jurisprudência que eu não li, mas na minha capacidade física e mental, aquilo que dava. E aí, pronto, entreguei aquilo, sabe? Mas, obviamente, é um raciocínio, é uma construção longa, né?
É. O Guilherme lá de 2020 era desesperado e queria ler tudo e achava que não passaria nunca se não tirasse 100. Mas a gente vai construindo, vai amadurecendo, graças a Deus, né? Legal. Cara, você falou uma frase aqui que eu anotei, né? Eu tô anotando várias coisas aqui, já deu três páginas de anotação. A frase que eu achei muito legal, que vale para o estudo para concurso público, mas vale para a vida, né? Assim, você falou assim: só você sabe o tamanho do seu sonho, não tente explicar para os outros o seu sonho, né? Cara, é isso, porque. E eu vou conectar isso com outro ponto que você tinha falado lá atrás, que era assim: você não tinha plano B, né? Você não tinha um plano B. Você tinha ali uma situação que te dava suporte, que é o fato que você já tinha passado o concurso de analista. Então, assim, você tinha esse suporte financeiro. Isso, eu considero que para muita gente isso é muito importante. Para muita gente, não. Para todo mundo isso é importante e cada um tem que achar a sua forma de lidar com isso, né? Porque tem muita gente que fala assim: professor, eu vou vender tudo, vou vender aqui um apartamento, vou fechar meu escritório, vou pegar esse dinheiro, vou economizar o máximo possível para ficar enfornado estudando para concurso público. Cara, quando alguém chega para mim e fala um negócio desse, Guilherme, eu confesso que eu não, cara, eu não sou, eu não sou Deus nem pai na vida das pessoas, né? Assim, mas eu fico com medo, cara, porque assim, a pessoa ela precisa ter uma segurança, né? E foi o que você Sim, falou, assim, você, lá na faculdade você falou, cara, eu preciso trabalhar, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero ter a minha remuneração, eu não quero ir pro mercado de trabalho, isso aqui é uma opção, você entrou e passou. Então você tinha ali uma rede de proteção, mas você não tinha um plano B. Né? O plano A era isso. Então eu acho muito legal as pessoas terem um plano A e não ter um plano B, faz parte, mas ter a rede de proteção. Eu sei que você não abordou muito isso, mas eu quero pegar uhum, esse gancho para poder orientar as pessoas. Eu acho temerário uma pessoa que aposta, por exemplo, assim, vende tudo, fecha tudo, uh, e ela tem um dinheiro para poder sobreviver ali 2 anos, 3 anos, contando que vai passar por um concurso público. Cara, tem vários fatores que fogem do controle da pessoa, né? Cara, você exatamente. levou 4 anos e meio estudando, né? Porque você trabalhava. Mas se o Guilherme não estivesse trabalhando, tivesse 100% dedicado, teria passado menos tempo? Não sei, né, Uhum, Guilherme? Não dá para saber. tem Né? como saber. É um se, é um se. É um se hipotético total, né? Assim, porque você não sabe. Por exemplo, eu tive uma aluna, e vou pegar gancho com uma outra coisa que você falou. Tive uma aluna que ela era brilhante, cara. Ela fez uma boa faculdade. O TCC dela foi tão bom que foi publicado, virou livro. Né? A menina muito boa. O sonho dela era Ministério Público. E ela tinha uma família que tinha uma condição financeira boa. Então ela se dedicou só para o estudo. Né? E, eu tinha um bom contato com ela, a gente conversava bastante, enfim. Cara, aí ela fez o curso, terminou, não sei o quê, passou um tempo, e aí perdi um pouco o contato, porque eu tinha um contato ali do dia a dia da aula presencial, né? Passou o tempo, encontrei com ela novamente, eu falei, pô, e aí, fulana? Como é que tá? Não sei o quê, tipo, quase um ano depois, né? E aí, como é que tá? Não sei o quê. E, professor, fiz a prova do MP, olha só, Guilherme, ela falou pra mim, pô, fiz a prova do MP, tava super confiante, me dedicando pra caramba, ela estudava assim, 10, 11, 10, 12 horas por dia. Super confiante, não sei o que, não sei o que, pô, mas eu não passei. Ela falou pra mim, eu fiquei tão mal, que eu tive problema físico. Ela teve perda de cabelo, ela ficou mal fisicamente, entrou em depressão, ficou mal, assim, ficou mal. Né? E aí ela não se recuperou, assim, para fazer concurso público, saiu do mundo do direito, foi para um outro universo, cara, na área de decoração. Explodiu na área. Eu fiquei muito feliz por ela, inclusive. Ela assim explodiu. Negócio de casamento, faz umas coisas espetaculares. Eu de vez em quando vejo o que ela faz ainda hoje. Cara, umas coisas espetaculares, muito bom. Atendendo atriz, ator global. Explodiu na vida, graças a Deus. Uhum. Assim, o nível de estresse que ela teve e a frustração foi tão grande que ela não conseguiu se recuperar. E graças a Deus ela se recuperou em outro segmento da vida. Sim. Tava feliz. Mas. E aí, tô falando, pegando conexão com o que você falou, né, cara? Você estudava ali 4 dias, era o que era possível para você, né? E não você
carregar a coisa de uma forma relativamente leve, né? Achei isso muito bacana, cara. Não, mas aí é aquilo. Tornou-se leve ao longo do caminho, né? Sim, sim. Porque no início acaba sendo realmente estressante. Acaba sendo, porque, convenhamos, você sentar para ler o Código Civil, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, não é uma coisa muito agradável. Ah, que uhul, né? Que felicidade, né? Numa quarta-feira de manhã, você não vai estar com um sorriso no rosto naquilo. Só que é isso, e principalmente depois do hiato que a gente teve de concursos, que ficou sem ter concurso, etc., eu vi que não adiantava, sabe, eu ficar tornando aquilo impossível. Eu vejo colegas, às vezes, no Instagram, esses perfis de concurseiro, sabe, que a pessoa realmente, ela torna quase uma aberração aquele estudo, e aí ela posta falando, mais um dia nessa situação horrorosa. Cara, foi o que eu falei, a pessoa se colocou naquela situação. Ela tá ali, obviamente. E aí tem muita gente que estuda para ser arrimo de família, tem muita gente que estuda para realizar sonho, tem muita gente que estuda por N motivos, ok. Não é tirando a legitimidade de nenhum desses objetivos. Mas se a pessoa está naquela situação, reclamar vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. E aí foi uma das coisas também que eu acabei aprendendo ao longo do caminho, tardiamente também, foi parar de jogar para os outros essa responsabilidade ou essa culpa, às vezes. Foi uma coisa que você mencionou do livro, né? Que às vezes a pessoa ela faz um curso e ela não se adapta, e ela vai culpar o professor, por exemplo. Isso eu estudando para a prova oral do MPF, e aí eu peguei o livro para poder ler e eu vi que eu estava com algumas dúvidas. E aí eu listei ali várias dúvidas que eu ia mandar para um professor pelo WhatsApp para poder tirar as dúvidas. E eu falei, não, peraí, deixa eu tentar ver aqui. E aí eu peguei um livro que eu tinha, peguei um livro da época da faculdade, vi um artigo na internet. Eu fui sozinho ali tentando sanar essas dúvidas, sabe? Uhum. E eu vi que a maioria eu consegui resolver sozinho. E aí eu parei, às vezes, eu olhei, tipo, eu ia delegar essa resolução, que é ok, é válido. Um professor, às vezes, ele está ali, você pagou ou não, mas ele está ali te dando esse suporte. Mas isso você consegue olhando no ambiente macro, às vezes você delega um curso, esse professor é ruim, eu não estou aprendendo nada na aula com ele. Tá, vai buscar um outro livro, sabe? Às vezes o professor pode ser ruim, mas vai adiantar alguma coisa se reclamar desse professor? E não é um discurso, hashtag gratiluz, não é nada disso. Mas, gente, você precisa correr atrás, sabe? Você precisa pegar o livro, você precisa pegar. Eu não me adaptei com esse livro. Vai atrás de outro livro. Tem gente que gostou desse daí que você não gostou. É. Então, é realmente olhar para o próprio umbigo e tomar para si essa responsabilidade da jornada. Sem, tipo, mas realmente a vida está difícil para todo mundo, igual eu falei. Passei o Dia das Mães longe da minha mãe, inúmeras vezes fiquei aqui no Rio pensando se valia a pena tanto esforço. A gente pensa nisso, obviamente. Só que você precisa ver ali o que você está fazendo, para quem que é, se é para você ou para outra pessoa, e precisa tomar para si as dores. Não adianta ficar delegando. Mas eu errei essa questão porque o professor não deu no cursinho tal conteúdo. Poxa, tipo, ok que o professor não deu no cursinho tal conteúdo, mas você não podia ter ido atrás, sabe? É. É engraçado, eu confesso que me irrita um pouco às vezes esse discurso de você sempre acabar delegando todas as falhas, todos os erros para terceiros. Eu sei que isso acaba sendo às vezes um refúgio que a gente adota, e eu também já reclamei muito da vida. A gente adota esses recursos para tornar às vezes mais leve o caminho também, né? Você tira um peso das costas e passa para o outro. Mas eu vi que isso não adianta muita coisa também, porque no final das contas vai ficar a mesma situação. Você reclamou de todo mundo, falou que o professor X é ruim, que o professor Y não deu a coisa, que o livro não tinha aquela questão, e adiantou alguma coisa? Você não passou do mesmo jeito. Então você É. precisa realmente tomar para si os ônus e os bônus ali do concurso, né? É. É interessante isso também. Eu notei aqui, né? Não terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade, no final do dia, é individual, né? Isso acontece muito, cara. Mas porque o curso isso, porque o livro aquilo, porque não sei o quê. Cara, é você. Né? Sim. No final do dia, quem vai estar sozinho ali na banca é você. Quem vai fazer a prova sozinho é você. Você não vai ter livro do teu lado, não vai ter curso do teu lado, você não vai ter ninguém do teu lado. Você vai ter você e só você, né? Eu mesmo, né? Me, myself and I, né? Tipo, me, myself and I. Cara, me fala um pouco como é que foi a tua sensação
Como saiu o resultado da prova oral? Saiu o resultado. Como é que foi isso, cara? Eu quero tentar visualizar aqui. Você tava Eu onde? arrepiei aqui só de lembrar do momento. Boa, boa, Engraçado, boa. né? Então fala. Arrepiei mesmo. Então, como que foi isso? A gente fez a prova oral lá no MPF. A prova foram 3 dias de É. prova. Começou dia 12 de junho e foi até dia 14 de junho. E aí estava marcado para sair na quarta-feira da semana seguinte. Então, eu sabia que ia ser uma semana longa ali. E aí eu fiquei em Brasília até na sexta-feira, fui para casa, etc. Quando foi na segunda-feira, 5 horas da tarde, uma menina mandou num grupo que a gente tinha da prova oral. Gente, alguém recebeu a ligação da PGR? Eu recebi uma ligação aqui, DDD 61, era da PGR, mas não consegui atender. Falei, uai. Aí começou aquele caos no grupo, né? O que a gente vai fazer, etc. E aí algumas pessoas começaram a receber ligação, por quê? O secretário do concurso, que é o procurador regional e tudo, ele estava ligando para os aprovados na segunda-feira para poder contar que a pessoa tinha sido aprovada. Uhum. Ele ligava, parabenizava, falava que o curso foi difícil, essas coisas, e estava parabenizando, falando que no Diário Oficial, de segunda para terça, sairia o nome dos aprovados. Mas ele queria fazer essa coisa mais pessoal, etc. E aí, a primeira coisa que eu falei, eu vou desligar meu celular, entrar numa caverna, e de madrugada eu sei se eu passei ou não. Porque estava algo realmente ali, as pessoas recebendo ligação, não recebi. E aí a gente começa a criar teorias, né? Ah, ligaram para todo mundo do meu dia, mas não ligaram para mim. Ligaram para todo mundo que tem a letra G, mas não ligou para mim. Ligou para todo mundo que fez prova no Rio e não ligou para mim. Comecei a criar teorias. E aí, enfim, umas 8 horas da noite, e aí eu fui pro aniversário da veterinária do meu cachorro, do Bacurau. Fui pro aniversário dela e tava lá no aniversário e tudo, mas com a cabeça a mil, assim. E aí eu lembro que quando ele ligou, eu tava com o celular na mão o tempo inteiro. Apareceu o DDD 61. Aí, só que ele estava ligando para falar da aprovação ou da reprovação. Quem reprovou, ele também estava ligando para falar que a pessoa não tinha passado, etc. Mas eu sei que quando ele ligou, meu corpo estremeceu inteiro, eu saí correndo e atendi a ligação. Aí era o doutor Carlos Mazocco falando que eu havia passado na prova, etc. E é engraçado porque se essa ligação tivesse gravada, eu devo ter parecido um bobo de 5 anos, porque eu só conseguia emitir sons, eu não verbalizei nenhuma palavra. Eu fiquei tipo, aham, tá, aham. E aí eu fui, obviamente, durou uns 2 minutos a ligação, ele parabenizou e tudo. Quando desligou, João, eu só fechei o olho, agradeci muito a Deus e falei, eu preciso ligar para os meus pais. Porque foi o que eu falei, tipo, o sonho é meu, mas os meus pais viveram isso mais do que eu, sabe? Às vezes meu pai, por exemplo, na faculdade, ele comprava, eu queria os livros, igual eu falei, e aí ele ia lá na livraria em Juiz de Fora, parcelava de 6 vezes o livro, ia ficar pagando o semestre inteiro aqueles livros, mas para eu poder ter o livro que eu queria. E eu queria livro novo, não queria usado, ainda era chato nesse sentido. E a primeira pessoa que eu falei, eu preciso ligar para meus pais. Que legal, E aí eu cara. fui liguei em prantos, eu não consegui falar. E a minha mãe começou a ficar desesperada, por que você está chorando, tá chorando? E eu ligando de vídeo, chorando tipo, muito, 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 muito. E aí eu falei, tipo, passei e vou ser procurador da República. Naquilo eu desabei, já não consegui falar mais nada. Porque foi uma sensação, e eu tô todo arrepiado aqui agora, porque Também, cara. eu nunca imaginei viver isso na vida, sabe? A gente estuda tanto para esse objetivo, independente de qual for, que quando chega, você não está preparado para aquilo. É É. tão bom, e na faculdade, inúmeros professores colocavam o MPF como algo realmente para os deuses do Olimpo. O MPF era visto como um concurso para pessoas escolhidas. E por isso que às vezes eu comecei a focar, às vezes, em TRF, por ser dos semideuses, digamos assim, por ser não ali aquele Olimpo. E os professores colocavam isso na nossa cabeça e a gente ia. Quando eu passei, quando ele falou, tipo, você passou, e eu liguei pro meu pai, eu vi meus pais chorando, João, tipo, não tem palavras a sensação. Aquilo foi uma realização de um sonho e, tipo, valeu a pena, sabe? E é aquilo, porque, cara, eu sou zero extraordinário, assim, não sou um gênio nem nada. Mas foi aquele estudo dia a dia, choro a choro, com constância ao longo do prazo, sabe? É. Porque não precisa a gente ser um extraordinário para passar. Você tem que fazer o ordinário ali com constância e acabou. E aí foi. E aí eu fui liguei para meus pais, chorei, 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 chorei. E aí liguei para uma melhor amiga, assim, que ela realmente sempre me apoiava nos momentos. Engraçado que ela é formada em matemática, zero dos concursos. E Uhum. aí ela estava na hora na missa do impossível que tem lá na minha cidade. E ela falou, não posso atender. Eu falei, sai da missa e me atende. E aí ela falou, Gui, eu tô na missa e eu tava, tipo, pensando em você aqui agora, e ela nem sabia que ele tava ligando nem nada. É. E aí contei para ela, e foi isso.
foi uma sensação única. Acho que eu nunca vou sentir isso na vida novamente. Mesmo que eu passe no TRF e seja perfeito também, foi a primeira vez ali, sabe? É a primeira vez, cara. Foi surreal, assim. Foi uma coisa que eu nunca senti na vida. E ver a reação dos meus pais, para mim, foi o melhor. Porque você vê ali que tá fazendo sentido. Que apesar de ser o seu sonho, você tem um objetivo maior, sabe? E, É, e ver isso através deles foi surreal. Eles estão um pouco tristes agora, que eu vou para o norte, mas vão é mais acostumar, longe ainda, né? vão acostumar. Cara, você contando, eu me arrepiei e me emocionei aqui, cara. É muito bacana. Obrigado por ter compartilhado isso com a gente. E tenho certeza que o pessoal que tá assistindo agora vai se emocionar também. Cara, estamos caminhando aqui para o fim e mais uma vez te agradecendo. E eu queria te colocar aqui um desafio. Imagina que mais tarde ou amanhã o pessoal vai pegar o computador para abrir, para começar a estudar, ou vai abrir o caderno, o livro, e a primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase sua. By Guilherme Leal. Cara, que frase seria essa? João, eu acho que olhando hoje, esse tempo todo, eu acho que foi o que eu pensei na hora que realmente que eu liguei para os meus pais, que a gente não precisa ser extraordinário para passar. Às vezes essas crenças limitantes que tentam imputar a gente de que é para os escolhidos, que são para gênios, não. Você não precisa ser extraordinário, mas você tem que fazer ali o ordinário bem feito. Não adianta ficar empurrando com a barriga, não adianta ficar delegando responsabilidade, não adianta ficar fazendo mal feito meia boca. Então, eu acho que é isso. Você não tem que ser extraordinário, gênio. Você tem que ser normal e fazer bem feito e fazer o que você quer e fazer com dedicação. Eu acho que isso foi o que me fez, durante a trajetória eu não tinha esse pensamento, mas no momento ali que eu recebi o resultado, eu olhei para trás e foi isso que veio na minha cabeça. Você é um menino que fez todo dia ali, plantou todo dia e está colhendo hoje. Não precisou ser um gênio, não precisou ter superpoderes nem nada. Então, acho que todo mundo pode chegar no TRF, na GU, no MPF, qualquer lugar, sabe? Hum. Basta fazer ali todo dia o bem feito, porque deve ter gênios lá, pode até ter, mas eu não sou e grande maioria que passou comigo não é, sabe? São pessoas que estudaram, que choraram, que estavam lá todo dia e conseguiram realizar aí o grande sonho da vida, né? Então, acho que é isso. Acho que essa é uma mensagem bacana que as pessoas podem internalizar. Cara, muito bacana de verdade, assim, muito legal. E é o que você falou, né? Assim, eu conheço alguns dos teus colegas que passaram, tive a oportunidade de conversar com algum deles, e tem gente assim que estudou 7 anos, né? Estudou 7 anos e meio, né? Tem gente que estava fora do universo de concurso público há muitos anos e resolveu voltar para estudar para o concurso público, levou alguns anos para passar, você levou 4 anos e meio, mais 2 anos e meio da faculdade. Se você botar a trajetória total, você está falando ali de 7 anos no total, né? Enfim. Uhum. Cara, e é isso, assim, é uma jornada que ela não é linear, ela não é estável sempre, ela não é sempre previsível, né? É uma jornada, cara, acidentada, que você vai ter altos e baixos, e vai ter momentos do sentimento de estagnação, vai ter acertos, vai ter erros, mas é não parar, né, cara? E eu gostei muito do que você falou, assim, é fazer o ordinário bem feito. Eu bato muito nessa tecla. Tem que fazer o feijão com arroz bem feito. É fazer o ordinário bem feito, né? Se você fizer o ordinário bem feito, com dedicação, como você falou, né, com consistência, né, ali constantemente, né, cara, você vai chegar. A fila vai andar e vai chegar a sua vez, né? Muito legal mesmo. Cara, mais uma vez, obrigado. Obrigado Muito você pela sucesso aí. oportunidade. Não, legal. Muito bom estar aqui poder compartilhar. Eu tive aula de constitucional contigo. Sabe que é um excelente professor, já deve ter ouvido muito isso por aí, né? E realmente é muito bom poder estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha experiência e tomara que os novos colegas aí do 31º, 32º concurso venham a sentir essa sensação, porque realmente, durante o processo é difícil, mas a gente olha e vê que vale a pena, que desistir não era opção e valeu a pena tudo. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui hoje conversando um pouco contigo. Legal, cara, legal. Não, eu que agradeço demais, assim, separar esse tempo para compartilhar a história, né, assim, até coisas pessoais, enfim.
isso causa muito impacto na vida das pessoas, né? Porque é o que você falou, cara, é ver que é possível, né? Porque não tem gênio. Tem um ou outro gênio aí, né? Mas a maioria não é. E que é um caminho, cara. É um caminho viável, é um caminho possível. Cara, mais uma vez, valeu. E eu sei que você já deixou uma excelente mensagem final, mas a última palavra é sua. É isso. A gente precisa estudar, precisa saber onde que a gente quer chegar e por que que a gente está fazendo aquilo. E o porquê só você vai saber, né? Porque você não precisa explicar, não precisa nada. E, e é não ter um plano B e focar no sonho e ir atrás, porque uma hora chega. Pode demorar 2, 3, 10 anos, mas uma hora vai chegar. Então, é só confiar que um dia chega e a aprovação está aí a caminho, né? Acho que é isso. Legal, legal. Galera, você curtiu? Então não esquece de dar o seu like, de compartilhar esse link. Manda, você gostou, fez bem pra você, te inspirou, te ajudou, pega esse link, manda pra várias pessoas, dá o like, se inscreve aqui no canal e segue a gente que a gente vai ter sempre boas coisas pra vocês, beleza? Valeu, galera. Abraço.